Entrada e saída a nível de sistema no Linux. A entrada e saída IS ou I/O é o processo de copiar dados entre a memória principal e dispositivos externos como discos rígidos, terminais e redes. Uma operação de entrada copia dados de um dispositivo para a memória principal, enquanto uma operação de saída copia dados da memória para um dispositivo. Todos os sistemas de execução de linguagens de programação fornecem recursos de alto nível para realizar operações de IS. Por exemplo, a linguagem C fornece a biblioteca de IS padrão, com funções como print e scanf que realizam IS com buffer. No Linux, essas funções de alto nível são implementadas usando funções de IS Unix fornecidas pelo kernel. Porque aprender sobre IS Unix, compreender a IS Unix ajuda a entender outros conceitos de sistemas, pois a IS é parte integral da operação de um sistema. Além disso, em alguns casos, você não tem escolha a não ser usar IS Unix diretamente, como ao acessar metadados de arquivos ou ao programar aplicações de rede. No modelo Unix, cada arquivo é representado como uma sequência de bits. Todos os dispositivos de IS, como redes, discos e terminais, são modelados como arquivos, e toda entrada e saída é realizada lendo e escrevendo nos arquivos apropriados. O kernel Linux representa arquivos abertos usando 3 estruturas de dados relacionadas. 1. Tabela de descritores. Cada processo tem sua própria tabela de descritores, indexada pelos descritores de arquivo abertos pelo processo. 2. Tabela de arquivos. Compartilhada por todos os processos, contém a posição atual do arquivo, uma contagem de referências e um ponteiro para uma entrada na tabela vnode. 3. Tabela vnode. Também compartilhada por todos os processos, contém metadados sobre o arquivo, como seu tamanho e tipo. A interface de IS Unix permite abrir e fechar arquivos, ler e escrever dados, alternar a posição atual no arquivo e acessar metadados de arquivos. O Linux oferece várias funções como Open, Close, Read, Write, Seek e Stat para realizarem estas operações. As operações Read e Write podem retornar contagens curtas, ou seja, transferir menos bits do que o solicitado. Isso acontece por diversos motivos, como encontrar o fim do arquivo, ler linhas de texto de um terminal ou comunicação em rede. Para lidar com essas contagens curtas automaticamente, é recomendável usar um pacote chamado RIO, que fornece funções robustas para IS. O RIO possui funções sem buffer, como RIO Readme e RIO Written, e funções com buffer, como RIO Readlineb e RIO Readme, que são particularmente úteis para ler arquivos de texto linha por linha. O Linux também permite o redirecionamento de IS, como quando usamos o operador em um shell para redirecionar a saída padrão para um arquivo. Isso é implementado através da função dup2, que copia entradas da tabela de descritores. Além da IS Unix, a linguagem C oferece a biblioteca de IS padrão, que fornece funções de mais alto nível como fopen, fclose, fread, furite, fjets, fputs, scanf e printf. Esta biblioteca modela um arquivo aberto como um strion, que é um ponteiro para uma estrutura do tipo file. A vantagem da IS padrão é que ela lida automaticamente com buffers para minimizar as chamadas ao sistema operacional. No entanto, a IS padrão possui algumas restrições que podem causar problemas, especialmente em aplicações de rede. Para aplicações regulares em disco e terminais, a IS padrão é geralmente a melhor escolha. No entanto, para aplicações de rede, recomenda-se usar as funções RIO, que lidam adequadamente com as particularidades da comunicação em rede. Compreender esses diferentes níveis de IS e saber quando usar cada um é fundamental para desenvolver aplicações robustas no Linux, seja para manipulação de arquivos locais ou comunicação em rede.